O ensaio de sedimentação é um ensaio que é feito para poder fazer a curva granulométrica da parte do material que a gente não consegue usar as peneiras, devido ao tamanho muito pequeno dos grãos, né, ou das partículas do solo. Esse ensaio ele é baseado na lei de Stokes, que essa lei ela faz a relação da velocidade de queda de uma esfera dentro de um meio, de um líquido, com o diâmetro dessa esfera, o peso específico dessa esfera, a viscosidade desse meio e o peso específico do meio. Nessa lei de Stokes, que é utilizada, que é considerada para esse ensaio, ela segue as hipóteses aí de que a densidade das partículas é conhecida, a movimentação das partículas vai se dar apenas pela gravidade. As partículas elas são consideradas esféricas, né? A gente sabe que as partículas de argila não são esféricas, mas é assim que é considerado nessas hipóteses da lei de Stokes. Não existem choques entre as partículas e entre as partículas e as paredes do recipiente. Para fazer o ensaio, a gente utiliza aí um becker de vidro, como vocês estão vendo aí na foto, uma proveta de vidro. Essa proveta vai ser aonde o material vai estar sofrendo aí o processo de sedimentação. Um aparelho de dispersão, que é um aparelho que vai fazer com que toda a amostra de solo fique dispersa, né, separando as partículas de solo. E esse aparelho de dispersão ele tem um copo aí que essa figura mostra aí como a norma especifica, né, as suas dimensões, como é que ele é. E é utilizado aí uma solução de hexametafosfato de sódio para poder fazer esse processo de dispersão. A gente aí utiliza ainda uma bisnaga, que vai estar colocando aí a água destilada para poder estar ajudando no processo. Um decímetro, né, que para poder medir a densidade do líquido enquanto o solo estiver sofrendo o processo de sedimentação. Então a gente vê aí na figura, né, o decímetro é colocado dentro da proveta e é medido. Nessa foto aí da direita, vocês estão vendo aí as especificações que a norma faz para o decímetro que é utilizado. E um relógio para poder marcar os tempos de cada leitura. Bom, o procedimento do ensaio é utilizado um material que passa na peneira 10, esse é o procedimento do ensaio que a gente faz aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos utiliza-se material que passa na peneira 200, no nosso caso, o material que passa na peneira 10. Né? A quantidade de material gira em torno aí entre 70 e 120 gramas, né? Variando aí se for um solo mais argiloso ou um solo mais arenoso. E com isso a gente pega esse material, né, essa quantidade aí, pesa esse material que vai ser utilizado para fazer, né, a sedimentação, e com mais uma outra quantidade do material que passou na peneira 10, é feito aí a determinação do teor de umidade para que seja possível a gente ter o valor do peso seco, né, já que esse material tem aí uma umidade higroscópica. Bom, esse material é transferido para um becker, né, aquele becker que a gente viu ali de vidro na figura, e é misturado com a solução de hexametafosfato de sódio, né, e a gente mistura isso e deixa essa solução em repouso aí por 12 horas. Depois disso a gente coloca aí a mistura no copo de dispersão e, né, com cuidado de levar todo o solo aí para esse copo de dispersão para que não tenha perda de material. E faz o processo de dispersão, né, movimentando ali dentro do copo de dispersão por um tempo aí de 15 minutos. Depois de esse processo de dispersão estar pronto, esse material é transferido para a proveta que será utilizada para fazer a sedimentação do solo. Toma-se o cuidado de todo o material cair dentro da proveta. A proveta é completada com a água destilada até o volume dela, que vai estar na marca dela de 1.000 centímetros cúbicos, né, que é 1 litro, e aí com esse material lá dentro a gente faz aí, agita esse material com movimentos de rotação durante 1 minuto, para que esse material fique bem misturado dentro do solo, e essa proveta é colocada depois disso em cima de uma mesa,
e começa aí o processo de sedimentação, e aí são feitas as leituras com os densímetros, né? Com o densímetro. Essas leituras são feitas para 30 segundos, 1 minuto e 2 minutos. Faz uma vez, depois que termina de fazer, pega aproveita de novo e faz novamente o processo de mistura para deixar o material homogêneo, e aí coloca novamente em cima da mesa e faz de novo essas 3 leituras, né, para ter esses valores 2 vezes. Depois disso, continua-se a fazer as outras leituras, que aí elas vão estar aí nesses intervalos, 4,8 minutos, 15, 30 minutos, depois 1, 2, 4, 8 e 24 horas. E essas leituras continuam a ser feitas e o processo vai terminar quando a gente vê que no densímetro ele está marcando mais ou menos a densidade próxima à densidade da água. Ou seja, todo o material já sofreu o processo de sedimentação. No cálculo, a gente vai calcular aí a porcentagem, a gente vai poder calcular a porcentagem do material que ficou em suspensão, né, com relação à massa total da amostra. Então a gente tem aí esse valor de QS, que é esse valor que a gente está calculando, né? Então ele vai estar relacionado aí com a porcentagem do material que passa na peneira 10, está aqui na forma, com a massa específica dos grãos do solo, com a massa específica do meio, onde que o solo está sofrendo a sedimentação, com o volume do material também, do líquido, né, que a gente tem, a massa específica da água na temperatura do ensaio, né? Aqui é a leitura do densímetro no processo do ensaio, menos a leitura do densímetro no meio, fora do processo de ensaio, só com o líquido, sem solo, né? E dividido aqui pela massa do solo seca, né? Ou seja, a massa que a gente utilizou para fazer o ensaio, dividido por 1 mais umidade, vai nos dar a massa do solo seco. E com isso a gente calcula também o diâmetro, né? A gente tem a porcentagem do material e qual é o diâmetro. Então o diâmetro é calculado através dessa fórmula, né? Que precisa aí da viscosidade do líquido, né, que a gente está trabalhando, do peso da massa específica aí dos grãos, da massa específica do líquido, né, que a gente está trabalhando, a altura de queda das partículas, que isso daqui vai estar relacionado com a leitura do densímetro também, isso é tirado num gráfico, e o tempo de cada leitura, tempo que foi feito cada leitura. E isso aí vai nos dar o diâmetro, né, das partículas.